Hoje eu vou trazer a análise da Kipsta Escudo Pro, a versão 2, que é um lançamento de 2026 para o futsal. Esse é um modelo bastante interessante, principalmente pelo visual, me pareceu aquele tipo de chuteira que tem uma excelente construção. Eu não tive a oportunidade de testar a versão 1, que lançou no ano passado, se eu não me engano, mas agora eu peguei a versão 2, principalmente para trazer aqui para o canal, para trazer as minhas impressões e entender se realmente o investimento nesse modelo faz sentido ou não. Porque é o mesmo valor da principal linha da Kipsta, que seria a Ginka Pro, na versão 2, então você precisa realmente entender se o investimento nesse modelo ou então na Ginka Pro faz mais sentido. E já que eu vou trazer tudo isso de informação para vocês, eu conto muito com o seu apoio, deixando aquele like maroto, fazendo a inscrição se você ainda não fez, porque tudo isso me apoia aqui no conteúdo e me ajuda cada vez mais a trazer novidades para vocês. Eu vou começar falando aqui do visual da Escudo Pro versão 2 e como vocês podem notar, vai ser uma mescla de cores, sendo que em sua maior parte vai ser uma cor clara, que nesse caso é o branco, que vai ter diversas tonalidades, seja aqui na biqueira, como também nos seus revestimentos, vai ter aí outras cores, como é o caso de cinza, mostrando meio que um efeito aqui, né, como se fosse ali alguns pontos de cores, vai ter também aí a logo da própria Kipsta em preto, e também vai ter cores em vermelho nessa parte aqui do solado e também da nossa entressola, e a gente vai notar também que alguns pontos vai ter aqui essa cor mais fluorescente, que se eu não me engano deve ser um verde fluorescente. Então, novamente, é uma mescla de cores, eu particularmente achei bem interessante, ainda mais no solado, que tem diversas personalizações nesses padrões aqui que vai mudando de cores, então eu quero muito saber aí a sua opinião. E até para falar do visual, até parece um tênis casual, né? Nem parece tanto assim uma chuteira. Então você que gosta de ter aquela chuteira que também dá para tentar mandar ali no casual, pode ser um modelo bastante interessante. E seguindo nos detalhes técnicos, aqui na biqueira, por mais que pareça um couro natural, até mesmo fui consultar ali no site da Decathlon para saber o que temos aqui nesse cabedal, basicamente a gente está falando de um material em microfibra, tá bom? Então aqui vai ser meio que aquele couro sintético que a gente costuma falar, então a gente não vai ter um couro natural. Se eu não me engano, na versão 1, que eu não testei, tinha couro natural, então aqui a Kipsta resolveu apostar em outro material que acaba sendo mais próximo de um couro natural, entrega uma ótima maciez, como vocês podem notar aqui, até tocando enruga um pouco, mas ainda assim sigo pensando que esse material ele ainda não está bom o suficiente do que eu vejo de materiais de microfibra de outras marcas. Então confesso para vocês que eu esperava mais, porque o toque que eu tô vendo aqui, ele é um tipo de toque que ele não é tão fino assim, tem bastante acolchoamento, então pelo menos na minha opinião, sem jogar nem nada, eu acho que a Kipsta ela não fez um grande acerto aqui nessa implementação. Vocês vão notar também que vai ter um outro revestimento que ele lembra muito uma camurça, mas se for uma camurça vai ser um tratamento diferente, ou então tá muito mais para uma camurça sintética. Então, pelo menos na biqueira, para ser bem sincero para vocês, não me convenceu tanto, vendo assim de perto não é algo que me chama a atenção, ainda mais quando a gente está falando de uma linha profissional. Então, novamente, pode ser que seja apenas a impressão de toque inicial que não me chama tanto a atenção, mas realmente precisa surpreender, principalmente quando a gente fala de linhas profissionais. Até mesmo pegando aqui nessa região do médio pé, a gente vai notar que aqui novamente a gente tem ali uma estrutura bastante firme, com o cabedal também que ele vai ser em material sintético, que me parece também ser uma microfibra, como vocês podem notar aqui, e com certeza aqui tem muito mais acolchoamento do que nessa região aqui da biqueira. E segue o mesmo padrão vindo aqui nessa parte do contraforte, sendo que aqui no contraforte a gente vai ter um outro revestimento, como vocês podem notar aqui, que deixa essa estrutura bastante rígida mesmo, muito rígido mesmo, principalmente aqui nessa parte centralizada. Então para você que quer ter aquele contraforte muito rígido, cara, esse modelo vai atender muito bem, tá bom? Porque realmente ele é muito, mas muito rígido mesmo. Olha só, até tô pressionando aqui e ele não sai do lugar. Então esse é um grande ponto que você precisa saber. E aí aproveitando para falar do revestimento interno, vocês vão notar que vai ter um toque um pouquinho mais de suéder, que é bastante macio, e um pouco de revestimento de um mesh respirável. Um ponto importante é que aqui em cima tem um bom nível de acolchoamento, só que nessa parte aqui do contraforte não tem nada de acolchoamento, tá bom? Então pode ser que você que tem um calcanhar mais sensível, você sinta bastante a pressão desse contraforte. Esse é um ponto muito importante mesmo. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês como é que veio a palmilha. É uma palmilha que ela costuma aparecer em diversas chuteiras aí da Kipsta. Não é a mesma palmilha que a gente vê, por exemplo, na Ginka Pro. Eu acho que da Ginka Pro é uma versão melhor. No caso do toque de cima aqui da superfície me parece o mesmo da Ginka Pro, só que nessa parte aqui de baixo da espuma e até mesmo na espessura me parece assim uma palmilha mais simplificada. E até mostrando a construção mais interna, é mais parecido com o da Ginka Pro e realmente
na parte do acabamento, no restante, vai ser muito mais próximo aí desse mesh respirável. Seja nessa parte que a gente está vendo aqui próximo do calcanhar, como também ali no revestimento do médio pé, até essa parte aqui da biqueira. E sim, aqui na biqueira mantém aquele tipo de sensação de uma espessura um pouquinho mais grossa, então aqui a gente tem sim uma camada de material que não é tão fino. Eu acho que a sensibilidade em contato com a bola não vai ser tão alta assim. Para quem gosta, realmente pode ser bem interessante, mas para quem quer ter aquela sensibilidade mais alta, eu acho que esse modelo não vai ser tão interessante assim. Então me parece que é aquele tipo de modelo que ele tende a ser mais robusto, assim, digamos, ter mais camadas aqui nos materiais, ter mais conforto, etc. Você vê até pela língua que ela tem bastante espuma nesse mesh respirável. Então é realmente dessa forma que o projeto da Escudo foi feito. Aí até aproveitando para mostrar um pouco do selo, porque ele fica bem nessa parte lateral, vocês vão notar que foi fabricado aí no Vietnã, naquele mesmo padrão de numeração, que é o 39BR de 26 centímetros, sendo que quando eu medi também, lá naquele short, onde eu mostrei ali o unboxing, primeiras impressões, tanto da Escudo como também da nossa Ginka Pro, a palmilha mediu 26,5. Então é o padrão que funciona aqui para mim na Kipsta. E como eu comentei com vocês, vocês podem tentar seguir esse mesmo padrão de pegar meio centímetro menor do que vocês estão acostumados. Não sei dizer exatamente como funciona em todas as numerações, mas pegando o meu caso, que geralmente usa 40BR na maioria das marcas, que é de 26 centímetros e meio, aqui na Kipsta é o 39 de 26 centímetros. Então, por exemplo, se você fosse pegar uma numeração para ser equivalente ao 41, teria que achar a numeração dentro da Kipsta que bate com 27 centímetros, para o ajuste ficar perfeito e não ter nenhum tipo de sobra. Então foi esse padrão que eu encontrei. Não consigo garantir que esse padrão vai funcionar para todo mundo, e se caso você usa 41, já usou modelos da Kipsta, deixa aí nos comentários qual foi a numeração que você utilizou, ou até mesmo de outras numerações. Quanto ao sistema de amortecimento, aqui a gente tem uma espuma que ela é bastante macia aqui no toque, então você vai notar que ela é bem macia mesmo, ela vai ter uma tecnologia específica que a Kipsta coloca aqui pra gente. Eu não consigo colocar aqui o nome certinho porque não está escrito tão fácil, mas posso falar para vocês que é o V-Foam, e aí ele vai falar que é o V-Foam Cushion. Então olha novamente como tá estranho, não é tão simples assim, mas é dessa forma que é implementado essa parte aqui da entressola. No toque na mão, realmente é bastante macio, mas ainda assim segue aquele tipo de entressola que é equilibrado, não é só macio ou então não é macio demais. Vai ser o equilíbrio de estabilidade e maciez. E quando a gente chega aqui no solado, ele apresenta sim um toque muito aderente, então vai ser um solado que eu acho que vai funcionar muito bem aí no futsal, só que também vai ter uma outra tecnologia, como vocês podem ver aqui, né, ó, que é essa Arc Stab. Essa Arc Stab basicamente vai ser meio que uma placa, não sei te dizer exatamente qual que é o material, mas é uma placa para garantir a estabilidade. Então toda a estrutura que a gente vê aqui da chuteira, por mais que tenha essa entressola macio, vai ter mais uma plaquinha, mais uma estrutura para garantir a estabilidade. Então vai ser aquele tipo de modelo que você vai sentir que ele vai te dar uma pisada muito estável. Então você que precisa de uma chuteira que é bastante robusta, que garanta ali um conforto interno, como também aqui na entressola e seja estável ao mesmo tempo, esse modelo vai ser bem interessante. E vou até aproveitar para falar como é que foi calçar, é realmente bem tranquilo, esse modelo tem um conforto muito interessante nessa parte do cabedal, e na parte da pisada eu acho que um ponto muito importante que você precisa saber é que nessa região do calcanhar, essa parte aqui do solado, ela é muito estável mesmo, então você percebe que quando você pisa mais de calcanhar, você sente um pouco aqui da rigidez desse solado, isso é um ponto muito importante. Nas laterais funciona muito bem em relação aqui ao amortecimento, mas saiba que você não vai ter aquele tipo de chuteira que é o pisa-fofo de verdade. Isso é um ponto muito importante. Quanto ao ajuste, ficou bem certinho no meu pé, tendo algumas sobrinhas aqui na parte da biqueira, mas eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar. Não é aquela chuteira que abraça tanto o pé como a gente vê, por exemplo, numa Ginka Pro, mas também não é aquele tipo de chuteira que você sente que tá folgado, então tá com espaço morto. A sensação que eu tenho aqui no médio pé é que sim, tem bastante acolchoamento, que não fica tão certinho, tão abraçado assim no pé. Então podemos dizer sim que é o tipo de chuteira que se aproxima bastante do que a gente vê, por exemplo, em um tênis, né? Esse é um ponto muito importante. No geral, eu achei interessante esse modelo, só que é muito importante entender que está concorrendo aqui com chuteiras profissionais, porque está no mesmo preço da Ginka Pro, de R$600 no seu preço cheio, considerando que é um lançamento. Entre esse modelo e a Ginka Pro, com certeza eu prefiro a Ginka Pro. Se você tiver que fazer um investimento e está na dúvida entre esses dois modelos, se você busca performance, melhor qualidade, construção focada para performance no futsal, vai na Ginka Pro que vai ser a melhor opção. Qual que seria o momento que faria mais sentido você considerar esse modelo ao invés da Ginka Pro? Se você quer uma chuteira que ela vai ter mais robustez,
que ela não vai ter aquele ajuste que abraça tanto o seu pé e que você precisa talvez de mais revestimento, uma pisada que tem ali esse amortecimento extra, que vai ser também estável ao mesmo tempo, aí sim pode ser que esse modelo ele te atenda melhor, porque me parece sim aquele modelo mais robustão mesmo, tá bom? É tanto que no peso você percebe que tá pegando 290 gramas, o que geralmente costuma ser um pouquinho mais pesado. Tem muitos modelos que estão no mercado também que pegam essa mesma marca, como por exemplo a Pro 5 Bump da Umbro, ela acaba pegando 290 gramas, só que eu vejo que também ela tem bem mais conforto do que eu vejo aqui nesse modelo, por exemplo, né? Então vai muito depender das suas preferências. Eu particularmente não pretendo testar esse modelo, porque eu particularmente não gostei tanto, assim como eu vi ali na Ginka Pro, ou até de outros modelos que eu trouxe aqui para o canal, mas eu acho sim que é uma boa opção caso você gostou de todos os pontos que eu trouxe aqui para você. Se algo não ficou tão claro, volte novamente aí o vídeo, veja aí cada um dos detalhes, ou então deixa aí nos comentários as suas dúvidas que eu vou responder para você. Mas no geral, pensando no mercado atual de 2026, esse é o modelo que eu acho que não vale tanto a pena considerando o seu valor, tá bom? Eu acho que poderia ser um pouquinho mais abaixo, porque eu acredito sim que o verdadeiro modelo da Kipsta, o carro-chefe, é a Ginka Pro. E agora eu quero saber nos comentários o que vocês acharam da análise da Kipsta Escudo Pro nessa versão 2. Eu particularmente confesso para vocês que eu esperava mais desse modelo, por mais que tenha qualidade, eu acredito sim que por ser uma linha profissional, não entrega tanto quanto eu gostaria de ver aqui nesse modelo. Eu acho que a Kipsta ela poderia sim ter algum tipo de ajuste, colocar alguns materiais diferentes, principalmente aqui na parte da biqueira, deixar um pouquinho mais macio essa região aqui do calcanhar, que poderia deixar esse modelo cada vez mais interessante, porque eu acredito que a proposta é ser mais confortável, ser mais robusto, mas eu acho que isso não é a tendência de mercado, pelo menos essa é a minha opinião. Quero muito saber aí a sua opinião, principalmente se você comprou, se você já utiliza a Escudo, se você já gosta do projeto como ele é, ou então espera também as melhorias. A sua opinião vai ser muito importante mesmo. E se de alguma maneira você está querendo comprar esse modelo porque você gosta desse perfil de chuteira, saiba que eu estou deixando os links aí nos comentários. Se você comprar por meio desses links, você acaba apoiando o canal e me ajuda cada vez mais a trazer essas novidades para vocês. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!